Boa noite, eu sou Adriana Reis, sou psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental e a pedidos de alguns pacientes, dos meus queridos alunos e amigos, eu vim aqui fazer um pequeno vídeo, para a gente falar sobre coronavírus e saúde mental, ok? Então, primeiro, eu gostaria de deixar claro que é absolutamente normal nesse momento as pessoas se sentirem ansiosas e com medo, né? O medo e a ansiedade fazem parte da nossa vida e estão aí para nos proteger. Se não tivéssemos medo, e ansiedade nesse momento, provavelmente não estaríamos lavando as mãos, não estaríamos seguindo o isolamento, que é o que vai nos proteger, e fazer com que a gente siga normalmente após tudo isso. Ok? Então, aceite a sua ansiedade, aceite o seu medo, Você não está errado, você não é diferente porque você está sentindo isso. Claro que algumas pessoas vão sentir mais do que outras, Algumas pessoas conseguem controlar melhor o seu medo, a sua ansiedade. E isso está relacionado a algum transtorno prévio, Alguma dificuldade prévia. Então, é importante a gente dizer que pessoas que tem um diagnóstico de TAG, transtorno de ansiedade generalizada, do TOC, ou algum outro transtorno, pode estar passando por essa situação de uma forma mais intensa, porque já é uma pessoa que tinha um perfil de se preocupar, de hipervigilância, mas isso não significa que as pessoas que não tinham nenhum diagnóstico, ou nenhuma dificuldade também não possam estar passando essa situação com medo e com ansiedade, ok? Então, o primeiro passo é aceite essa emoção, a gente precisa validar essa emoção. Tá? Uma vez que você aceita, fica mais fácil você lidar com essa situação, tá? E para lidar com esse medo e com essa ansiedade, o que você pode fazer? Primeiro, evitar esse excesso de informações. Então, escolha um jornal ou um site da sua preferência para você se manter informado. Não precisa ficar ligado, o tempo inteiro nas notícias, nos jornais, acompanhando os dados, porque isso não vai mudar em nada a sua vida, isso não vai te deixar numa postura, numa posição melhor para enfrentar essa situação. Pelo contrário, seu nível de ansiedade pode aumentar muito e isso faz com que você paralise, tá? Então, essa ansiedade, esse medo, ele é normal ou é funcional até certo ponto. Que ponto seria esse, Adriana? O ponto da gente se informar e saber que é preciso lavar as mãos, que é preciso isolamento, que é preciso, algumas medidas que são aí preconizadas, orientadas pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial de Saúde, enfim. Então, isso é o que a gente pode fazer, tá? Às vezes essas pessoas com ansiedade ficam buscando formas de controlar. E o único controle que a gente tem nesse momento é esse, Lavar as nossas mãos e seguir o isolamento que está sendo solicitado, ok? Outras coisas, além de diminuir esse excesso de informações e procurar fontes confiáveis, também a respiração diafragmática, ouvir boa música, relaxamento muscular progressivo. E aí, para quem não conhece a respiração diafragmática e o relaxamento muscular progressivo, vocês podem procurar na internet, que vai ser fácil encontrar, ou em outro momento eu posso estar falando sobre essas técnicas aqui, ok? Além disso, manter uma rotina, Então é importante nessa quarentena, nesse isolamento, não dormir em horários diferentes do que você já vinha fazendo, não acordar muito tarde, Ficar ali aquele dia todo de pijamão, isso não vai te fazer bem. Então tente manter os mesmos horários e manter uma rotina em casa, Buscar atividades prazerosas, tá? O que você gosta de fazer? O que é que sempre você falava quando estava trabalhando, que não tinha tempo? Organizar a casa, organizar armários, organizar papéis, fotografias, enfim, o que possa te dar prazer. Mas, pessoal, apesar disso, o que é importante a gente estar frisando, A gente está vendo muitas pessoas falarem, vamos ter esse tempo de quarentena para malhar, para cozinhar, para o tempo com as crianças, para fazer atividades com as crianças. Então, está havendo aí uma cobrança excessiva, tá?
Então esquece essa coisa de que você vai se tornar agora a melhor mãe do mundo, que você vai fazer atividades o tempo inteiro com seu filho, que porque você tem tempo você vai malhar, você agora vai virar uma pessoa fitness, que você agora vai virar Masterchef, nada disso. Isso só vai aumentar a sua ansiedade. Fazer atividades prazerosas, né, algo para ocupar o seu tempo é uma coisa, mas não vamos exagerar para cobrar. Vai ter dia que você vai estar a fim de não fazer nada? Vai, e tudo bem, tá tudo ok. Você não precisa, né, tá pensando numa quarentena extremamente produtiva. O que a gente está orientando é manter uma rotina. Mas isso não significa que precisa produzir, né, leituras, eu preciso ler X livros nessa quarentena. Não, isso só vai gerar ansiedade, ok? Diante desse isolamento, né, e aí vem a tecnologia para nos aproximar das pessoas, então façam as lives, né, faça uso FaceTime, e aí tem muitos recursos tecnológicos para a gente estar próximo de quem a gente gosta, né, isso é bem importante, ok? Algo assim peculiar também a esse momento intenso onde as famílias, né, ficam em casa e convivem mais, é justamente essa relação, tá? Então é provável, e aí a gente já ouviu alguns números, aumento do número de divórcios na China, aumento do caso de violência doméstica em alguns lugares, enfim, essa convivência intensa aumenta esses atritos, né? Então ali a relação já vinha com alguma dificuldade, já vinha com algumas pendências, digamos assim, e quando esse casal, né, esses parceiros ficam dentro de casa 24 horas o tempo inteiro, isso pode acabar ficando mais intenso, tá? Então evitem cobranças desnecessárias, né? Evitem agora esse perfeccionismo, manter a casa 100% arrumada. Tem pessoas circulando ali o tempo inteiro, tem crianças, né? Pessoas com necessidades diferentes. Então, assim, vamos relaxar um pouquinho nesse sentido e buscar também um isolamento, né? Vejam que é até um pouco contraditório, mas quando a gente não está em quarentena, que a gente precisa esfriar a cabeça, o que a gente faz? Sai, vai dar uma caminhada, vai fazer uma atividade física, ou naquele momento ali, né, como não tem essa convivência o tempo todo no trabalho, acaba se distraindo com as obrigações do trabalho, e esse momento agora não é possível. Então, tentar procurar até um isolamento dentro do próprio isolamento, né? É ficar um pouco ali no quarto, pensativo, fazendo as suas atividades, separar um pouquinho desse convívio intenso, tá? Para que a gente possa passar por essa situação um pouco melhor, né? Um pouco menos ansioso, enfim. Então, assim, de tudo que vocês já estão vendo, eu queria ressaltar esses 2 pontos, né? Então, só resumindo, a importância de evitar, né, esse excesso de informações, criar uma rotina, fazer atividades prazerosas, né? Essa questão dessa convivência, então não cobrar tanto do outro, tentar esse isolamento dentro da própria casa para ter um momento para você, tá? E não se cobrar. Não se cobrar de produzir, de ler os livros, de agora que eu tenho um tempo eu deveria estar malhando, eu deveria estar me alimentando melhor, eu deveria estar aprendendo a cozinhar, nada disso, tá? Você não vai agora se transformar numa outra pessoa porque você está vivendo um momento de isolamento, ok? Então, rotina para os adultos, né? A gente se estrutura nessa rotina, como a gente vê, né? Quando criança, pediatra, educadores, psicólogos, olha, a rotina é muito importante, estrutura, porque isso reduz a ansiedade. A gente sabe o que está por vir, né? O nosso relógio biológico, ele é organizado também. Então, tentem manter essa rotina, né? Não é algo extremamente rígido, claro que tudo precisa ter uma flexibilidade, mas tenham esse horário do acordar, do almoço, do dormir, do se organizar, ok? Isso vai fazer com que a gente passe por essa situação de uma forma melhor, tá? Então, eu fico devendo a vocês aqui, quem puder já procura, né? Relaxamento muscular progressivo e respiração diafragmática, ok? Um abraço, tá? Tá aí um videozinho curto, rápido, para os meus queridos alunos que solicitaram, para alguns amigos, né? Algumas ressalvas aí para a gente passar por essa situação juntos, ok?
Um grande abraço, beijo, boa noite a todos.